E aí, pessoal, aqui é a Gaia e vamos falar aqui Katana versus Espada Longa. Esse é um assunto muito curioso. A verdade é que esse assunto já vem permeando a cultura popular há muito tempo. Isso desde os anos 90, 2000, com a chegada de filmes como Matrix, vários filmes de ação modernos que tomam a espada a espada katana japonesa como algo quase que sobrenaturalmente poderoso, e fora as lendas de que espadachins na Segunda Guerra Mundial corriam com suas espadas e cortavam metralhadoras dos estadunidenses. Então, essa ideia de comparar a katana com a espada longa europeia existe há muito tempo. Não, principalmente na cultura popular já existe há algumas décadas, especialmente pela ascensão da katana como uma espada lendariamente perfeita, produzida de maneira incrível e não sei o que. Neste vídeo, eu estou comentando aqui o vídeo desse cara, o Scarberus Arms, que ele fez aqui um vídeo bastante elucidativo sobre comparações entre a katana e a espada longa, mas ele é apenas um dos vários dissertadores sobre esse assunto. Nós temos Scala Green, que também falou profundamente sobre isso, nós temos Chad de Chadversity, enfim, nós temos muitas pessoas que comentaram sobre esse assunto, e eu não sou, obviamente, um especialista nessa área, não é uma área que eu tenho muita curiosidade, mas não é uma área que eu tenho conhecimento prático. Porém, como eu já vi muitos vídeos sobre o assunto e tem pouca coisa falando nisso no Brasil, pouca coisa falando desse em português, eu gostaria de fazer esse vídeo para esclarecer alguns aspectos. Primeiro, vamos começar com algumas desmistificações básicas sobre a katana, que é muito importante, porque eu acho que aqui no Brasil existe pouca discussão sobre como a katana é enquanto uma espada, de fato, em comparação a outras espadas, e ainda existe muita lenda, muita sobrevalorização da espada. Então, a katana, ela é uma espada que ela foi foldada, ela foi dobrada 1000 vezes, porque é o processo clássico dela, que o blacksmith, o forjador, o ferreiro, ele tem que dobrar o metal várias vezes. Isso acontece porque não é para tornar a espada uma super espada, é porque o metal do Japão é muito ruim, é um metal muito fraco, ele precisa ser dobrado muitas vezes para tirar as impurezas dele, enquanto que o metal da Europa era um metal melhor e, portanto, não precisava desse processo extremamente exagerado para melhorar o metal. E mesmo assim, a katana, de forma geral, ela tem uma qualidade inferior de metal do que as espadas da Europa, simplesmente por conta da matéria-prima, da matéria básica. Isso aí já desmistifica aquela ideia de que a katana é inquebrável, a katana não sei o que, não é bem assim. Existem outros pormenores, muitos outros pormenores que eu não sou melhor para falar, como por exemplo a estrutura da espinha da espada da katana, como ela tem um centro menos sólido e as pontas são mais sólidas, isso permite que ela seja um pouquinho mais flexível, mas sem ser tanto. Isso faz com que ela ainda seja uma espada rígida comparada à espada longa, que é uma espada que balança bastante. Aí nós vemos para outros critérios mais gerais. A espada longa, ela é para ser uma espada com muitas funções diferenciadas, ela é muito equilibrada enquanto arma, ela tem uma função ótima para parar, ela é afiada nos dois lados, enquanto que a katana é apenas de um lado só. Nós temos que a katana ela é majoritariamente pensada para ser uma arma de penetração, para você dar estocadas, para você dar ataques com a ponta e não ataques com a lâmina. Obviamente você pode cortar com a espada, obviamente por ela ser afiada dos dois lados, isso permite que você consiga acertar dos dois pontos de forma diferenciada, de ter outras combinações de ataques que isso não é possível de ter com a katana, mas o centro como ela tem um alcance maior, ela é mais longa e ela é afiada, ela é feita mais para estocadas. E por ela ser mais flexível, ela é mais fácil de penetrar e tirar quando você vai fazer um ataque penetrativo. Então o que nós observamos de forma geral é que espadas, como armas, como ferramentas de guerra, elas existem para fins diferenciados, para fins específicos, e elas se sobressaem em determinados pontos e caem em outros. Então, a comparação entre essas espadas, para ver qual seria melhor, qual seria pior, percebe essa customização, essa especialização de seus usos em determinadas questões. Outro fator importante é o fator cultural, e a katana ela tem um fator cultural muitas vezes também ligado a um fator xamânico, a um fator religioso. A katana ela tinha um fator jurídico muito importante, que às vezes uma katana era feita especificamente para ser dada a um samurai para ele fazer uma ordem, então a katana tinha um valor jurídico, burocrático também. Então é importante perceber todos os aspectos quando nós falamos das armas, tanto sua função militar quanto sua função cultural.
Dito tudo isso, desmistificando uns básicos sobre a katana, vamos falar agora um pouco sobre o que é dito nesse vídeo, e é muito interessante. Nós temos, ele começa falando sobre o impacto cultural das espadas, e especificamente da katana, como ela subiu dentro do zeitgeist, do pensamento comum, do pensamento cultural a partir dos anos 90, em função dos filmes como Kill Bill, Matrix, etc, etc, etc. E isso deu à katana um caráter quase que mitológico, mas que na prática, como é que ela funciona? Daqui a pouco eu vou para o sparring, que é em combate, como as duas funcionam, que eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto, mas vamos para os dois pontos principais entre elas, que é na parte de corte e na parte de sua funcionalidade. Uma coisa muito importante entre as espadas é onde fica o centro de peso da espada, como fica essa questão. Espadas que tendem a ficar com o centro de peso mais próximo da base da lâmina, elas costumam ser melhores para corte. Espadas que ficam com o centro de peso um pouquinho mais em relação à ponta, elas são melhores para penetração. Você vê que a espada longa ela é bem balanceada, mas tende a ir em direção à ponta. Obviamente não fica na ponta, ela fica no meio termo, mas esse balanço permite que ela tenha uma movimentação muito rápida, muito boa, e faz com que ela seja focada em ser uma arma de ponta, uma arma para penetrar. Além disso, nós vemos que a espada longa, ela não é a melhor arma de corte. Você vê que ela corta, ele faz vários experimentos de corte com a espada, mas esses experimentos, quando acontece o corte, você repara que ele não está lisinho. Quanto mais lisinho o corte, melhor a lâmina é para cortar. Além disso, o que acontece? Quando você está cortando o bambu ou então o tapete, você vai atravessando e em determinado momento é o próprio peso da espada que arrebenta o tapete. E aí você vê que não é totalmente nivelado, tem algumas reentrâncias nas laterais, ou mesmo você vê que as fibras elas não estão cortadas, elas estão quebradas. Então, assim nós observamos na espada longa. A katana, por outro lado, você vê que está maravilhosamente cortado, simplesmente atravessou como se fosse uma navalha o tapete, o que demonstra a característica da katana ser uma espada de corte. Ela é uma espada feita para a principal funcionalidade dela ser o corte. Ele também faz um teste de penetração com as duas espadas, que nós podemos observar, e a katana ela não consegue penetrar, é difícil, ela escorrega, ela tresvala e simplesmente não funciona direito, enquanto que a espada longa é melhor nesse aspecto. Até então, tudo bem. Vamos agora falar um pouco sobre combate. Quando vai para o combate, nós percebemos algumas características muito depreciativas para a katana. A katana é uma espada muito menor do que a espada longa. Isso faz e alcance é algo que universalmente é importantíssimo em combate. Tem dois aspectos fundamentalmente enfraquecentes que fundamentalmente enfraquecem a katana versus a espada longa, que são o alcance. A espada longa é maior. E a outra questão é a guarda. A espada longa você vê que tem uma guarda aqui, que ela protege a mão do usuário e você pode utilizar de forma bastante defensiva e ofensiva, porque você pode perceber que a espada vai travar na guarda, então você pode utilizar isso imediatamente para dar um aparo e um contra-ataque de volta contra o outro usuário. Enquanto que a katana simplesmente tem uma guarda muito, muito mais limitada do que a espada longa. Outros detalhes da espada longa é que a espada longa tem um pomo, aqui, a parte assim de aço, de ferro, que às vezes tem um espeto, tem alguma coisa, e que funciona como também uma arma contusiva, enquanto que a katana não tem isso, a katana não tem o pomo. Não só isso, a espada longa tem algumas versatilidades que a katana não foi pensada para ser assim, onde você pode fazer meia guarda. Meia guarda quando você coloca a mão na espada longa e utiliza ela como se fosse uma mini lança, aumentando a penetração, a penetratibilidade da lâmina. Enquanto que a katana, ela não tem nenhuma dessas qualidades, nenhuma dessas características e se torna assim uma arma muito mais limitada no escopo de suas capacidades. Por outro lado, existe um detalhe fundamental da katana. A katana, por ser menor e por ter essa compactação e não ter todos esses apetrechos que nós observamos anteriormente, isso faz com que ela seja uma arma muito mais rápida. Então, pense que
A espada longa, ela tem uma manobrabilidade mais difícil, mais complicada de se fazer, e que você pode ficar preso entre um movimento e outro, enquanto que a katana você pode simplesmente avançar mais rápido e conseguir efetuar um determinado movimento antes do adversário. Então, em termos gerais, a espada longa, quando ambos têm características, têm habilidades semelhantes, a espada longa ela tem um uso muito mais versátil do que a katana, que é feita para cortar, atacar rapidamente. Como sempre, é muito difícil dizer qual espada é melhor definitivamente para combate. O que eu posso dar um grande chute aqui, como alguém que não luta, não faz artes marciais com armas. Quando eu treinava, eu treinei com lança e treinei com bastão, nunca treinei com espada, nunca gostei de espada. A propósito, se nós formos falar realmente quais são as melhores armas para combate, nunca foi espada. As melhores armas de combate sempre foram as alabardas e as polearms, né? Alabarda, lança, essas coisas que sempre foram as grandes armas de combate por causa do seu alcance, por causa do seu potencial destrutivo e de sua versatilidade, especialmente quando você tem uma alabarda, ou um falchion, ou uma arma desse tipo. Pense que lanças, alabardas e armas de haste, elas são equivalentes a fuzis, enquanto que espadas, machados, essas drogas, são como se fossem pistolas. Você não vai numa guerra com uma pistola, você vai com um fuzil, você vai com uma metralhadora, você vai com alguma coisa do tipo, uma submetralhadora, etc. Você vai com uma arma de assalto, você não vai com uma pistola. Caso sua AK não funcione, caso seu fuzil não funcione, você vai pegar a sua pistola porque você não vai ficar desarmado. Então, é mais ou menos isso. A espada, a adaga, o machado, eles são armas secundárias, enquanto que a arma principal são as armas de haste. Assim que funciona a guerra medieval. Obviamente também considerando que existem as armas de alcance, como o arco e a besta. Mas com relação a um combate entre duas lâminas, talvez é possível imaginar que um combatente extremamente proficiente com a katana, ele possa ser melhor no combate 1 contra 1, porque é uma arma rápida. Em teoria, se nós pegarmos assim, um mediano contra um mediano, a espada longa vai vencer a maioria das vezes. Um bom contra o bom, a espada longa vai vencer a maioria das vezes. Um muito bom contra o muito bom, a espada longa vai vencer a maioria das vezes. Mas um extraordinário contra um extraordinário, é possível que a katana vença a maioria das vezes. Porque o que acontece é que, eventualmente, essas são armas de que um mero acerto pode matar a pessoa. Um toque pode matar a pessoa, um bom golpe pode matar a pessoa. E se a arma que permite maior velocidade e maior precisão de corte, tipo, com um único golpe rápido você acabar com o oponente, porque o que acontece é que a estocada ela é mais fácil de você retirar do ponto de agressividade. Então, com um bloqueio e um ataque, é mais rápido a katana do que a espada longa, em teoria. Então, um cara extraordinário, um Musashi da vida contra um Solohan da vida, é possível que a katana tenha vantagem. Mas, de forma geral, eu diria que a espada longa, mesmo para um combate, por sua versatilidade, várias outras opções, etc., ela deve ser uma arma que, em média, e por seu alcance, então, o cara da katana, é muito mais fácil um cara não tão bom errar a distância, e a katana faz, dá uma cutucada na pessoa, e a pessoa pega no pescoço, já era. Dá uma perfurada no pescoço, uma perfurada no peito, acabou a luta. Você só precisa ficar distante por uns 2, 3 minutos, o cara vai sangrar e acabou a luta. Você pegou no pescoço, é questão de 30 segundos pro cara perder a consciência já por não conseguir respirar. Então, eu diria em meio a tudo isso, é muito mais fácil a espada longa vencer da katana em 70% das vezes. E talvez só no nível máximo, onde você tem um mestre contra outro mestre, que por conta da velocidade superior da katana, é possível que ela consiga vencer. E mesmo assim é complicado, porque nós estamos observando uma diferença de alcance muito grande. Obviamente, as duas espadas são ferramentas diferentes, com funções diferentes. Não existe uma espada excessivamente melhor do que a outra. E eu acho que é simplesmente a questão do alcance que nós observamos. A possibilidade da espada longa é o principal fator positivo para a espada longa versus a katana. E isso não é algo tolo. Literalmente, se você pega um bastão, um pedaço de pau afiado, ele tem mais chance de ganhar. Se você tem um pedaço de pau afiado de 1,5 m, 2 metros, você tem mais chance de ganhar de um cara com uma espada.
Sem zoeira. Você tem mais chance de ganhar de um cara com espada se você tiver um pedaço de pau afiado, porque você vai ter um alcance maior. Literalmente, o cara com a espada vai ter que suar, vai ter que se esforçar 1000 vezes mais pra você simplesmente não cutucar a perna, o pé e acabar com ele. Então, essa é a verdade. Armas longas eram as armas do campo de batalha. Então, uma espada longa tem, por conta disso, uma chance maior de vencer de uma katana. Mas, digam o que vocês acham, comentem. E, como sempre, eu tenho um Discord. Vocês podem entrar no meu Discord, podem falar, comentar, interagir com as pessoas. Enfim, aqui foi Gaia. Até a próxima, pessoal. Falou.